Boa noite, sejam bem-vindos aí à nossa live aqui, onde nós vamos falar sobre o habeas corpus de cultivo. A ideia é tirar todas as suas dúvidas sobre a questão de como você pode, né, obter o seu habeas corpus para você iniciar o seu próprio cultivo da cannabis medicinal. Hoje a gente vai estar presente aqui com o nosso advogado, que é o Dr. Robson Freire. Ele é especialista em direito canábico e uma vez por semana eu quero trazer um especialista diferente, né? Seja os nossos médicos prescritores, hoje o nosso advogado. Então, se você tem dúvidas sobre a questão de você cultivar o seu próprio remédio, quais os caminhos a seguir, agora aqui a gente vai estar tirando todas as suas dúvidas sobre isso aí, tá? Eu vou deixar até aqui uma caixinha de perguntas aí, vocês podem solicitar perguntas aqui. Se foi aceitar. Boa. Fala, Denner. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tranquilo, tranquilo. O pessoal aí que está acompanhando a live, está ouvindo tranquilo aí os áudios nossos? Então, só contextualizando, pessoal, esse é o nosso advogado, né? Robson Freire. Bom, melhor que eu apresentar ele, né? Gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal, Robson. Dizer quanto tempo até você está trabalhando na área como advogado, um hábito específico. Quanto tempo você já tem assim, de formação? Eu sei que você veio da área da criminalística, né? Como que é? Exato. Na verdade, eu caí de paraquedas por conta de demanda que chegou aqui no escritório. Eu trabalho com direito criminal há aproximadamente 10 anos e dentro desse período aí, a gente vem observando várias situações, né, que são indignantes, assim, eu diria, da má aplicação da lei, inclusive da lei de droga 11.343, que inclusive há a previsão no seu artigo 2º de que há a possibilidade sim de cultivo de cannabis com fins estritamente medicinais. Vou dar um apanhado aqui para vocês do parágrafo único do artigo 2 da lei de drogas. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos nesse artigo exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo pré-determinados, mediante fiscalização e respeitadas as ressalvas supramencionadas. Ou seja, desde sua criação em 2006, a lei de droga ela já previa essa possibilidade, né? Hoje, mais cedo, eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas e pegar também, pedir autorização para que a gente divulgasse a cartilha elaborada pela comissão da OAB daqui, pois o autocultivo de cannabis não é a única forma de acessar a medicação, né? A gente também é importante frisar que existem outras formas de acesso dessa medicação. Hoje a gente vai se ater especificamente ao habeas corpus, porque seria muito assunto para a gente conversar hoje. Mas, assim, o paciente ele pode demandar contra o SUS, para que o SUS forneça essa medicação. Ele pode conseguir através das associações que promovem aí uma luta aguerrida na facilitação dessa medicação. E também ele pode demandar contra o plano de saúde, né? Aqueles pacientes que têm plano de saúde. O outro caminho seria através da autorização judicial para que o paciente cultive o seu próprio remédio, né? Fazendo um breve apanhado para esclarecer a todos os participantes, não é um pedido simples, não é de fácil apreciação. Geralmente os magistrados eles se atêm a dar uma olhada minuciosa nessa documentação para saber alguns pontos. Por exemplo, se o paciente que está requisitando essa autorização de cultivo, ele pode e consegue produzir a medicação dele, né? Então, essa comprovação aí se dá através de um curso de extração e cultivo, que toda vez que chega para mim qualquer demanda, eu já explico aos pacientes que esse é um ponto muito importante, mostrar ao judiciário que você pode
fazer a sua medicação, eu sempre indico o curso do SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis, porque é uma instituição séria e o curso é bastante informativo. Eu, inclusive, já fiz quanto paciente também. Além disso, a gente precisa também provar o esgotamento das vias alopáticas. Uma coisa que eu sempre informo para meus pacientes é que, infelizmente, a gente ainda não atingiu essa maturidade clínica enfim, jurídica, de certa forma, que poderíamos tentar a cannabis como primeira opção de tratamento. Eu acredito que eu ainda vou assistir esse momento. Acredito que é uma tendência, porque é nítido observar que quando um paciente ele começa a usar qualquer medicamento à base de cannabis, naturalmente ele desmama de outras medicações, né? Então, é bastante importante a gente conseguir demonstrar para o judiciário que os remédios alopáticos, farmacêuticos, que poderiam ser tentados para curar a enfermidade do paciente, foram tentados e não tiveram êxito, não se obteve êxito. Então, daí em diante, se inicia o tratamento com a cannabis medicinal, mas não é só o primeiro atendimento, tá? Eu estou fazendo um apanhado geral para que depois se iniciem as perguntas. E aí eu estou dissertando sobre os requisitos para a concessão desse salvo-conduto. A questão do laudo prescritivo é muito importante, mas é apenas um passo 1. Primeiro você chega no médico e aí você vai contar a sua celeuma e a situação de vida que você está passando. E dentro daquela situação clínica do paciente, o médico vai aplicar uma posologia. Ele vai dizer THC, CBD ou óleo misto de tantos %, certo? Essa posologia, ela tem que depois ser revista. Por exemplo, o paciente ele vai ser atendido e nesse primeiro atendimento vai ser elaborado um laudo prescritivo que vai prescrever a cannabis medicinal. Posteriormente a isso, ele vai retornar a esse médico ou a outro médico prescritor de cannabis que vai dizer o paciente melhorou nesse aspecto. Ele está usando a posologia tal que foi aplicada durante um período X. E aí, nesse laudo evolutivo, ele basicamente eu diria assim, ele é o alicerce principal do pedido do salvo-conduto. Por que ele é o alicerce principal do pedido do salvo-conduto? Porque o preâmbulo de todo e qualquer HC preventivo para cultivo tem que dissertar sobre a situação clínica do paciente, não tem outro caminho. A gente tem que demonstrar quais melhoras que foram obtidas através do uso da cannabis medicinal. E nada melhor do que um laudo evolutivo bem amarrado para provar que o paciente melhorou em vários aspectos. Aqui em Pernambuco a gente tem uma parceria forte e inclusive esse ano tivemos várias salvos-condutos aprovados com a prescrição do Dr. Neilton, um grande amigo aqui, parceiro do Agreste, que, enfim, tem uma experiência vasta com prescrição. E esse laudo evolutivo é muito importante ele estar bem amarrado. Por quê? Porque ele é o que o juiz vai se ater. O juiz não tem conhecimento técnico para dizer se o paciente pode ou não pode usar. Ele vai se ater ao laudo do médico. Então, o laudo do médico precisa pormenorizar cada aspecto em que o paciente melhorou, certo? Uma indicação que eu faço quando eu converso com os pacientes é que ele me traga os exames e as prescrições alopáticas anteriores ao primeiro atendimento onde foi prescrito a cannabis. Para eu mostrar ao juiz, olha, doutor, ele tomava Prazolam, Prolopa, e aí não estava dando efeito, e aí ele começou no dia tal o tratamento com cannabis, e depois de 1 mês ou 2 meses, ou o período em que o médico julgar pertinente para esse retorno, ele melhorou nesse aspecto.
Tá? Esse aí é o pilar, diria assim, basilar, que dá ensejo ao nosso pedido. E, além desse, há outros aspectos, né? A gente precisa provar também a idoneidade daquele paciente, e aí eu peço sempre que ele junte o antecedente criminal estadual e o antecedente criminal federal, tá bom? É importante, e isso é uma tendência, há uma tendência crescente do judiciário para que seja fomentado não, parametrizado em todo o Brasil isso aí. Muitos juízes ainda não exigem, mas assim, a gente observa uma tendência crescente a essa exigência, que é o laudo do agrônomo. É importante que todo advogado ele tenha uma boa articulação, tanto com o médico quanto com o agrônomo, porque o laudo médico vai dizer qual posologia vai atender às necessidades do paciente. Mas quem vai dizer a quantidade de plantas que aquele paciente vai precisar ter para atender aquilo que o médico prescreveu é um agrônomo, entendeu? Aí o agrônomo, em seu laudo, ele vai colocar para atender aquelas 3 gotas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, vai ser necessário uma média de 2 óleos por mês. 2 óleos por mês, ele vai precisar de quantas plantas por ciclo, de 3 em 3 meses, para poder todo mês ter 2 óleos. Você me compreende? Então, assim, como houve esse entendimento da terceira turma do STJ e a gente abarcou, consolidou, diria assim, que é cabível o salvo-conduto para casos de pacientes com a sua posologia clínica especificada e que tem capacidade de produzir sua medicação, ao mesmo tempo ele restringiu, entendeu? Ele consolidou o entendimento, mas em instâncias inferiores ele tem crescentemente aumentado essa exigência do laudo do agrônomo. É importante também a gente provar onde ele vai cultivar, né, para que aquele laudo do agrônomo tenha uma perspectiva de realidade. E eu sempre peço aos meus pacientes que a gente tire algumas fotos manuseando a matéria-prima para fazer o óleo. Por que eu peço isso? Porque a gente parte de um pressuposto de uma desobediência civil, né? A gente parte de um pressuposto de que o paciente ele já está plantando, já está produzindo seu próprio remédio e está informando ao Poder Judiciário de que está, enfim, cometendo essa desobediência civil por uma finalidade maior, que é a saúde pública, né? Que é a saúde dele, que é um direito fundamental. Né? Não tem como a gente falar sobre o salvo-conduto sem falar que o Estado tem o poder-dever de adotar todas as ações que forem necessárias para a garantia dos direitos fundamentais. Né? E o direito à saúde é um direito fundamental. Isso, inclusive, está prescrito, está previsto na Constituição, né? E a possibilidade do salvo-conduto para cultivo vem, na verdade, de uma ausência de regulamentação dessa questão do cultivo. Então, é uma ação relativamente nova. Eu acho que os primeiros habeas corpus de cultivo começaram de 2018 para cá. Acredito que o meu primeiro foi em 2019. E, assim, a gente não tem como prever e nem como firmar e dizer assim, é uma receita de bolo, é exato, você juntando a documentação A, B e C e levando ao judiciário, o judiciário vai deferir. O judiciário deveria deferir, porque a gente está tratando ali de um direito à saúde, né? De uma qualidade de vida, de um tratamento digno para aquele paciente. Contudo, na prática, o que a gente vê é uma oposição, uma polarização do Ministério Público, que em pontuais casos tem a cautela de ler o pedido, de ver o que a gente está conversando, de entender o que aquele paciente está pedindo. Né? O que a gente vê na prática é o Ministério Público totalmente contra, os pareceres ministeriais sempre se opondo,
em pontuais vezes, raras vezes, indo de acordo, e as decisões dos magistrados sem uma linha de entendimento razoável, né? Como diz o ditado popular, como cego em tiroteio. E na prática, é muito triste isso, porque o que é que a gente tem assistido? Pessoas que não têm uma condição financeira razoável sendo encarceradas por conta de quantidades ínfimas de droga, né? Recentemente eu tive um caso que eu infelizmente notei que havia um cunho pessoal nessa decisão do magistrado, onde um jovem, um menino de 20 anos, novo pra caramba, o juiz sentenciou ele em 16 anos de prisão por conta de 200 plantas que não tinha nem sequer uma flor. Todas elas estavam em vega ainda, ou seja, ela não tinha um potencial lesivo à saúde pública, né? Que a gente tem que se lembrar que a lei de drogas, ela está tutelando a saúde pública. Ou seja, sobre a alcunha de tutelar a saúde pública, a gente tem encarcerado cada vez mais jovens que, assim, tem cor definida, tem local de moradia definido, porque geralmente eles são jovens periféricos, geralmente eles são jovens pobres, geralmente eles têm a cor negra. E quando vocês levam essa perspectiva para o dia a dia, é muito triste de observar que, pelo Brasil todo, jovens têm sido encarcerados por algumas gramas de cannabis, entendeu? Sei que aqui no momento a gente não discute o uso recreativo. Entendo eu, mas aí como opinião pessoal, de que o uso recreativo e o uso medicinal, eles caminham lado a lado, não deveria haver tanta essa distinção, mas a crua realidade é que a gente, quanto sociedade, e quanto país, Brasil, um país preconceituoso, um país de uma origem colonialista, estamos anos-luz de que seja alcançado esse entendimento quanto sociedade, né? Então, assim, o Poder Judiciário, ele não só pode, como ele deve, né, suprir essa omissão estatal no escopo de garantir o acesso ao tratamento definido pelo meio da prescrição médica. É um poder-dever, é uma obrigação estatal, né? Está prevista, inclusive, no artigo 1 e no artigo 5 da Constituição e no artigo 196. No artigo 1, ele prevê que a República Federativa, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, inciso terceiro, a dignidade da pessoa humana. Ou seja, a dignidade da pessoa humana também engloba um tratamento digno, também engloba uma qualidade de vida àquele paciente. Passando isso, ainda na Constituição, no artigo 5º, a gente tem que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade nos seguintes termos. E aí ele disserta lá. E ainda no 196, a gente tem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário das ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, eu fiz esse apanhado para mostrar que o 196 ele é o pilar também basilar, onde diz que o paciente, ele, depois de ter a prescrição médica, depois de ele ter o entendimento de que aquele tratamento é o melhor que cabe para a celeuma que ele tem, é indiscutível a necessidade de que o Poder Judiciário, através dos magistrados, tenham a deferir, porque a gente está falando de um bem jurídico que é supremo, direito à vida, direito à qualidade de vida, né? Então, assim,
a gente não pode deixar que uma omissão estatal de regulamentar isso venha perpassar a garantia do direito desse paciente a se tratar de forma digna. Concorda? E só caminhando já para o final, fiz mais alguns apontamentos para trazer um panorama geral para que depois a gente inicie as perguntas. Há um trâmite burocrático que é inegável e irrefutável, certo? Que qualquer caminho daqueles que a gente quiser adotar, né? Como foi dito anteriormente, ou pelo SUS, ou pelo plano de saúde, ou através do HC, ou através das associações, a gente tem um trâmite burocrático, a gente tem que lidar com documentação. E, assim, o que eu sempre bato em cima e sempre martelo em relação aos meus HCs é que esse trâmite burocrático ele não pode superar o direito do paciente de, por todos os meios possíveis, buscar a saúde e a vida digna, com acesso ao remédio que é imprescindível para o tratamento de sua doença, né? Primeiro porque a gente já falou do esgotamento das vias alopáticas, né? Então, assim, eu entendo que não deve ser dessa forma, mas eu não tenho como discutir que o primeiro passo a ser dado quanto à regulamentação teria de ser dessa forma, tá? Porque, infelizmente, a gente tem uma indústria farmacêutica, um lobby da indústria farmacêutica muito forte, né? E, claro, que, enfim, os juízes sempre se perguntam, eu tenho mesmo que dar cannabis àquele paciente, eu tenho mesmo que autorizar o tratamento com maconha para aquele paciente, será que se ele tomar a medicação da farmácia ele não está suficiente? Então, assim, esclarecendo também outro ponto, a gente sempre tenta demonstrar o esgotamento das vias alopáticas como pré-requisito, mas eu não poderia deixar de falar aqui que a gente vende sim cannabis, a gente vende sim maconha nas farmácias. Nós temos alguns medicamentos autorizados e sendo vendidos nas prateleiras de farmácia aí pelo Brasil, como o Mevatil, como o Entourage, como o Canifex, e que são de valores altíssimos, né? Assim, variando entre R$ 1.800 e R$ 2.400 e tornando dessa forma inacessível, porque não é todo paciente que tem, enfim, R$ 2.400 para estar dando por mês para estar se tratando. Quando, na verdade, ele poderia, de uma forma artesanal, produzir o seu próprio óleo e ter suas plantinhas dentro de casa, certo? Que, diga-se de passagem, como eu comecei a live dizendo, são com fins estritamente medicinais. Então, também a gente não tem o que está se falando aí de predestinação ilícita dessas plantas, porque é uma mera ilusão, é uma mera falácia. A gente está pontuando de que aquelas flores que estão sendo cultivadas para produzir uma medicação vão estar sendo vendidas em boca de fumo, né? Principalmente porque não em todas, isso varia de acordo com cada patologia. Mas na maioria dos casos, o que está sendo prescrito é o canabidiol, entendeu? O canabidiol tem uma finalidade terapêutica comprovada, mas eu não acho que nenhum traficante vai estar colocando para estar vendendo em boca de fumo, porque o barato que o cliente dele está buscando não vai ser encontrado ali. Ali é uma medicina, irrefutavelmente, né? E uma medicina que tem sido praticada pela humanidade há mais de 5.000 anos. Em 5.000 anos não há um registro de um efeito colateral de alguém que teve overdose ou veio a morrer por conta do uso de cannabis, né? A gente está vivendo uma onda mundial, de certa forma, a respeito da liberação e, enfim, o Brasil não está na vanguarda dessa luta, é importante dizer isso. E o Conselho Federal de Medicina, em vez de ajudar, atrapalha, né?
em vez de ajudar, atrapalha. No ano passado, salvo engano, em outubro, eles fizeram uma nota técnica que proibia os médicos não só de prescrever, mas de falar sobre os efeitos terapêuticos de cannabis em aulas e em palestras. Ou seja, é um absurdo. Eu não entendo como... Quer dizer, até na verdade eu entendo, porque o conselheiro do CFM, que, enfim, que foi o encabeçador dessa nota técnica que proibiu os médicos de prescreverem cannabis, era o mesmo cara da cloroquina. Então, assim, eu acredito, né? Eu não acho que seria o caminho, mas que eu acredito que pode existir. Daquela pessoa ali, a gente acredita tudo. Mas que, como tudo na vida, quando é radical e desrazoável, ele vem por água abaixo, né? Então, assim, logo depois, acho que passou uma semana e fizeram a nota técnica 27, que voltava a permitir que os médicos pudessem prescrever. E eu vou além. É tão absurda essa nota técnica, porque o médico, quando ele se forma e ele faz o juramento dele para começar a iniciar a sua prática médica, ele tem o compromisso legal de tentar, por todos os meios, que fossem facilitar, promover a melhora daquele paciente. Né? Então, assim, ao meu ver, essa nota técnica exarada pelo o CFM no ano passado, ela deixa de ser desrazoável e passa disso. Ela fere os direitos do médico de poder promover a medicina que ele julga por cabível. Entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente proteja essa autonomia médica. E eu lembro bem que quando ocorreu isso, eu conversei com alguns médicos amigos, com o Dr. Neilton, com vários médicos amigos e me deixei à disposição de que a gente tomasse as medidas jurídicas necessárias para que aquele direito dele de prescrever o que ele entende por melhor para o paciente seja protegido. Porque a gente não está falando de hierarquia dentro de um conselho federal. A gente está falando de um direito à saúde, de um direito à vida, de um direito do paciente, que deve ser facilitado e promovido por esse médico. Né? E só fazendo um apanhado, a nível nacional tem sido bastante, como eu poderia dizer, rechaçada essa necessidade de que as casas legislativas estaduais pudessem facilitassem essa medicação pelo SUS e também que promovessem leis para que garantissem o direito ao acesso a essa medicação aos pacientes. Né? Eu fiz um apanhado breve de algumas leis estaduais e municipais, como, inclusive aqui em Pernambuco, a gente tem que puxar a sardinha para a gente, nessa parte, a gente está na vanguarda. A gente teve uma lei de autoria do deputado João Paulo, que foi do finalzinho do ano passado, a 18.124, que ela permitia que as associações de pacientes medicinais pudessem fornecer e facilitar essa medicação aos seus pacientes, né? Mas antes disso, a gente já teve no Rio de Janeiro também a Lei 8872 de 2020, que trata sobre a difusão de informação, apoio e suporte técnico institucional para os pacientes, seus responsáveis e associações de pacientes que utilizam a cannabis medicinal. Em São Paulo, a gente teve uma lei esse ano, que foi a 17.618, que institui a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivados da cannabis em associação com outras com outras substâncias, incluindo também o tetrahidrocannabinol, canabidiol, porque tem sido uma luta muito aguerrida a gente ter que tratar só dessa questão clínica como o CBD, como o canabidiol. Não, na verdade, o THC ele também tem propriedades terapêuticas indiscutíveis. Existem algumas doenças onde o médico e
e a posologia aplicada é totalmente voltada para o THC, né? E, enfim, eu acho importante, quanto instrumento legal, a gente desmistificar isso, né? De canabidiol, de cannabis medicinal, quando na verdade a gente está falando de uma única planta que, por sua essência, tem a excentricidade de ser híbrida, né? Você pode conseguir isolar o THC, pode conseguir isolar o CBD em laboratório. Mas a planta, você pode até conseguir uma planta 30-1. Só que ela vai ter 1% de THC, ou 30% de CBD, ou 1% de CBD e um percentual maior de THC. Pela sua essência, a planta é híbrida, né? Então, vou fazer um breve resumo sobre as leis que eu estava discorrendo. O Estado da Paraíba, em 2021, fez a Lei 11.972, que também trata de promoção de políticas públicas orientando e difundindo informações de acesso a cannabis terapêuticas, do apoio e suporte técnico institucional para pacientes e seus responsáveis. No Distrito Federal, em 2021, a gente também teve uma lei de incentivo à pesquisa com cannabis. Em Alagoas, em 2022, a gente teve uma lei que promove o acesso universal, no caso mais parecido com a lei de São Paulo, de tratamento com produtos de cannabis. No estado do Rio Grande do Norte, em 2022, a gente tem a Lei 11.055, que dispõe sobre o direito ao tratamento de saúde com produtos de cannabis e seus derivados e incentiva a pesquisa. No Mato Grosso, a gente tem a Lei 11.883, que disciplina também o fornecimento de cannabis pelo sistema público. O município de Goiânia também fez uma lei também sobre o fornecimento do SUS. O município de Búzios, o município de Salvador. Então, assim, eu acredito que quanto defensor e quanto militante dessa causa, e principalmente do antiproibicionismo, a gente tem que democratizar essa medicação, sabe? É muito fácil a gente estar falando de salvo-conduto para cultivo, é muito fácil a gente estar falando de ações para demandar plano de saúde, mas é muito mais importante a gente levar essa informação ao paciente do SUS. Porque o paciente do SUS tem um detalhe que a gente está esquecendo de falar. Muitas vezes ele não sabe nem que a doença dele pode ser tratada com cannabis. E aí, quando ele começa o tratamento, ele se surpreende. E aí, como eu sempre digo para os pacientes, e aí se inicia o namoro, e aí se inicia aquela tentativa para atingir a posologia perfeita, né? Por isso que é muito importante esse diálogo médico-paciente, e é muito importante que a gente tenha aqui no Brasil médicos prescritores competentes, né? Até porque a gente sabe que um erro na caneta, um erro na posologia do médico pode trazer várias complicações ao paciente, né? E é isso, acho que a gente já deu aí uns 35 minutos de falação, então eu acredito que eu tenha feito um apanhado sobre o que dá ensejo ao pedido, né? E todos os pormenores e os requisitos. E aí eu me deixo à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Perfeito, doutor. Muito obrigado aí pelo conteúdo que você passou, né? Temos algumas perguntas aqui. Eu vou estar... A primeira que eu gostaria de falar tá dando retorno aí para mim. Não sei se é alguma coisa... Eu estou lhe ouvindo bem. Mas, enfim, a primeira pergunta é o seguinte, que fizeram aqui. Em que momento, vamos supor, a pessoa começou do zero HC, em que momento ela já pode começar a cultivar o seu próprio remédio? Veja só, isso aí é uma dúvida que não tem uma resposta fixa, certo? Eu oriento que a gente primeiro inicie uma desobediência civil, certo? Para que a gente vá pleitear aquele direito de cultivo dizendo, Estado, eu estou plantando, a finalidade é medicinal, e eu estou te avisando que eu estou plantando com a finalidade medicinal. Contudo, é muito fácil falar sem estar suscetível de levar um baculejo dentro de casa, né? Então, assim, é muito bonito e aí eu gosto de também tocar nesse outro lado, porque é muito fácil a gente estar falando de terno atrás de uma bancada tomando um cafezinho, né? Agora, tá em casa com as plantas, aí você fica com medo. Então, assim, eu não
eu não recrimino e eu não vou de encontro à opinião de pacientes que dizem, doutor, eu vou esperar sair o meu salvo-conduto para botar a primeira planta. Entendeu? Por quê? Porque eu entendo que ali é a segurança de uma pessoa que muitas vezes é um pilar de uma família. E aí, se aquela pessoa ali for presa, aquela família toda vai se desestruturar. Então, a gente está falando de... Quando a gente fala de encarceramento, de direito de liberdade, e principalmente de direito de saúde, a gente tem que se lembrar do outro lado da lua, né? Como diz o Pink Floyd, o lado escuro da lua. Então, o lado escuro da lua o cara vai estar plantando dentro de casa sem um salvo-conduto, sem uma autorização, pode ser que ele queira. Mas eu sempre deixo isso muito bem explicado para o paciente, para que ele tome a decisão. A minha orientação sempre é a mesma. Eu espero ter esclarecido a pergunta. Perfeito. Ó, vou para outra pergunta aqui que fizeram. Pessoal, só um adendo. Quem quiser fazer pergunta, tem um botãozinho aqui de sinal de interrogação. Você pode clicar nele e fazer sua pergunta, que eu estou lendo aqui uma por uma, tá bom? A próxima pergunta, doutor, é o seguinte. Pessoa que já tem passagem pela polícia com alguma coisa relacionada aí a tráfico, ou alguma coisa relacionada a cannabis, foi pego ali humano, enfim. É mais fácil ou mais difícil dela tirar o habeas corpus dela? Tá, vamos lá. Inclusive, eu vou pontuar alguns tecnicismos processuais em que a gente usa de mão para fazer, mas não vou deixar de ser realista. Não é positivo, obviamente não é positivo, se ele tem passagem. E uma das coisas que eu tenho que provar é a questão da idoneidade dele, e aí, naturalmente, não vai sair a certidão negativa de antecedente, de acordo com a esfera federal ou estadual em que ele já respondeu esse processo, tá ok? O que eu faço na prática, certo? Eu sei que as esferas estaduais e federais, elas deveriam, mas elas não têm essa comunicação facilitada. Então, é muito comum, já era muito comum, na minha prática de direito criminal, eu pegar alguns clientes que respondiam um processo, que já responderam o processo, e que naquele processo que eu estava trabalhando, a ação primeira que ele respondeu, e às vezes já foi sentenciado, sequer foi comunicada no segundo processo. Entendeu? E aí também a gente entra em outro ponto. Se ele respondeu um processo sobre a questão de tráfico de drogas, né, e ele foi absolvido, isso vira um ponto até positivo, né? Vira um ponto até positivo, porque eu estou mostrando para o Estado, aquele cliente meu, ele tentou cultivar para fim medicinal, ele foi preso. O juiz prevento entendeu que ele estava cultivando para fim medicinal e aí concedeu a liberdade dele e posteriormente absolveu ele. Então, assim, eu estou realmente agora discutindo o fato dele ter um salvo-conduto para ele poder plantar sem aperreio, entendeu? E tem outro tópico que foi uma sacada que eu aprendi com um grande amigo, mentor, que trabalha no estado do Rio de Janeiro, Ladislau, que é a questão do trancamento. Se você responde um processo e esse processo não tem sentença transitada em julgado, já sabendo que as esferas quase nunca se comunicam, qual o tecnicismo jurídico que se faz? Por exemplo, o cara está respondendo na instância estadual, que geralmente é a maioria por o processo de tráfico, porque ele estava com 10 plantas em casa. Pronto. E aí se inicia a persecução processual e naturalmente demora para marcar audiência, enfim. No meio tempo que ele está respondendo esse processo, a gente entra com o HC na Justiça Federal e quando sair o salvo-conduto da Justiça Federal, a gente consegue trancar esse processo na Justiça Estadual dizendo, olha, o juiz federal disse que ele podia plantar. Aqui, meu cliente pode plantar. Então, se ele pode plantar, não faz sentido nenhum ele responder esse processo que você está acusando ele. Pronto. Então, há essas 3 esferas, há esses 3 caminhos e eu espero ter respondido. Perfeito. Nada melhor que alguém que tem conhecimento, né, sobre o assunto aí. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do pessoal.
Ele perguntou assim, quem pode requerer o HC preventivo? Acho que ele quis dizer em relação a... Cortou teu áudio. Não tô ouvindo. Vamos supor, uma pessoa que faz o uso recreativo, que nunca é recreativo de certa forma, né? Mas ele não acredita que ele tem uma patologia, assim, algo que vai realmente validar ali o HC. Você acha que, assim, teria um caminho ali ainda para ele conseguir esse HC? Porque a pergunta, no geral, dele foi assim... Eu não entendi a pergunta. A pergunta é quem pode? Quem pode requerer o HC preventivo? Quem pode? Todo mundo. Todo mundo que é paciente. Eu só preciso que o médico diga que ele se tratou com cannabis e que ele precisa se tratar com cannabis. Somente. Não sou eu que estou dizendo. Entendeu? Isso aí quem está dizendo é o médico. Então, a partir do momento que ele vira um paciente de cannabis medicinal, acabou. Ele pode requerer o HC dele. Então, o caminho primário... Entra aquela questão que eu iniciei a live dizendo. Você vai ver o médico uma vez. O médico vai olhar para você e vai dizer qual a posologia que ele vai prescrever naquele momento. Aquele laudo é um laudo prescritivo, é um laudo inicial. É o primeiro contato do paciente com a cannabis, com a maconha. E aí, depois, esse paciente ele tem que retornar para o médico ou para outro médico para que seja avaliado as melhoras que houveram naquele paciente. Lembra que eu falei no começo da live? O laudo evolutivo é o pilar basilar do pedido da gente. Porque o laudo evolutivo é o que vai apontar em que, como e de que forma o paciente melhorou. Entendeu? Perfeito. Legal. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, então. Quanto tempo demora aproximadamente para conseguir o HC? Quanto tempo, mais ou menos? Como que fica essa questão? Vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil de responder. Por quê? Assim como tem médicos competentes e responsáveis, tem juízes competentes e responsáveis. Então, assim, tem vara que trabalha e tem vara que meu amigo não trabalha. Por isso que eu sempre falo da importância de ir despachar com o juiz. Então, assim, protocolou, vai lá dar uma conversada, cara. Chega para o juiz. Porque muitas vezes, e aí eu posso lhe afirmar isso de peito aberto pela minha experiência, o juiz nunca avaliou aquele pedido na vida dele. Então, assim, é importante que você vá lá para explicar o que é que você está pedindo. Principalmente quando a gente está tratando de vara de interior. Né? Assim, eu já tive pelo menos umas quatro situações onde o juiz me chamava, mandava o assessor falar comigo e dizia, diga ele que eu quero conversar com ele. Aí eu chego lá e... Sente aqui, meu filho. Me conte aí, o que é que você quer? Como é esse pedido? Eu tenho que passar meia hora explicando a ele o que é o pedido, porque, apesar desse assunto já ter chegado no STJ, os magistrados de primeira instância, eles são muito assoberbados de demanda. Então, o cara não tem tempo de estar lendo sobre cannabis, pô. Simplesmente isso. Ele não sabe o que é que eu estou tratando. Então, assim, é importante, depois do protocolo, esse diálogo. E aí, para responder a pergunta, eu vou dizer um prazo médio para que se decida sobre a liminar. Faria entre 15 dias e um mês para se decidir sobre a liminar. Deveria ser antes. Deveria ser com uma semana. Já tive casos, mas não é regra. Estou dando uma média, entendeu? E teve casos já de ficar alguns meses o juiz aguardando não, sem decidir a liminar e eu ir lá despachar, conversar com ele e o cara simplesmente não trabalha. Então, assim... Eu não tenho como precisar um prazo, mas para decidir sobre a liminar, eu diria aí entre uma semana e 3 semanas, certo? E na pior das hipóteses de uma vara que é muito travada, 2 meses, 3 meses. Essa é uma hipótese muito pior. Muito bom. Mais uma pergunta aqui, olha, a última pergunta que tem aqui que o pessoal mandou é o seguinte, quais os passos necessários para requerer o HC? Você até chegou a falar isso já na live, né? Mas pudesse simplificar assim, então, em passos, quais seriam esses passos, assim, simplificadamente, que ele precisaria para requerer o HC? Vamos lá. O passo que ele precisaria para requerer o HC são os requisitos documentais para que a gente possa solicitar esse pedido. Então, o primeiro passo, o passo 1, é ir no médico que seja prescritor de cannabis, certo? Esse médico vai fazer o laudo prescritivo e depois você vai retornar nele.
paralelamente a isso, você pode ir fazendo o curso de extração e cultivo, que vai mostrar ao juiz que você tem capacidade de produzir seu próprio medicamento. É importante também conversar com o agrônomo, né? Para que o agrônomo aponte a quantidade de plantas e a genética que vai atender aquela posologia. Né? O médico não disse 5 gotinhas de manhã e 5 de noite. 5 gotinhas 5 de manhã e de noite vai dar 2 horas por mês. Estou chutando, eu não entendo. Quem vai saber disso é o médico. E aí o agrônomo vai dizer, para essas 5 gotinhas de manhã e de noite, que vai dar 2 horas por mês, ele precisa de X plantas na genética tal e eu me responsabilizo por esse cultivo. Outro passo importante é a gente provar a idoneidade do paciente e juntar antecedentes criminais estaduais e federais, comprovante de residência e documento pessoal da pessoa. Então, assim, a questão das fotos, eu junto quando o paciente está partindo daquele pressuposto da desobediência civil, né? Que é o cara que está plantando. Que eu também não nego que eu tenho alguns pacientes que dizem plantei, sempre plantei, eu faço meu remédio, entendeu? E eu não vou deixar de fazer. Eu estou aguardando a autorização do judiciário, mas eu não vou parar meu tratamento porque eu tenho um filho que tem 40 convulsões, tá? Então, assim, para esse paciente, eu sempre peço que ele tire umas fotos, tanto manuseando as plantas quanto manuseando a produção do óleo, entendeu? São esses requisitos. Com isso, eu estou alicerçado para entrar no judiciário e pedir o salvo-conduto do paciente. E só para registrar, eu estou vendo a presença de vários amigos queridos aí. Queria agradecer a vários amigos aí que estão aí dando uma força. Estou vendo gente, inclusive, que tem HC de cultivo. É muito feliz estar vendo vocês aqui. Olha que massa. Amigos de outros estados, feito Renato, o presidente da comissão Sérgio, outros membros da comissão como Johanna, como Corina. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder estar levando essa informação a todos vocês e estar, de certa forma, auxiliando na facilitação do acesso a essa medicação, né? Que é o mais importante. Informação. No final das contas, a gente vira e mexe informação. Informação é o mais importante. Com certeza. Obrigado aí a todos os presentes aí também, pessoal, os pacientes da Anamed, né? Quem ainda não tem prescrição, né? Como o doutor disse aí, o primeiro passo é você obter a prescrição, né? Falar com o nosso, pode ser com a nossa equipe médica, ou enfim, você encontrar um médico prescritor, né? E aí você já vai ter o caminho aí do habeas corpus. Aproveitando, Robson, a gente colocou, eu não sei se você ainda não segue o Dr. Robson no Instagram, ADV Robson Freire. E tá aqui o perfil dele aqui para quem tá no Instagram, né? Vocês clicam aí, segue ele no Instagram, que a gente acabou de criar esse perfil aí para ele, né? Tá movimentando lá a questão sobre HC e tal. E lá a gente criou um link onde você pode clicar, pode falar direto com a nossa equipe, tá? Para tirar suas dúvidas sobre HC e tudo mais. E também a gente colocou um link lá sobre a cartilha referente a cannabis medicinal da OAB de Pernambuco, né, Robson? Você poderia explicar? Isso, só fazendo uma exaltação aqui. Essa cartilha foi cabeçada por doutora Johanna, que inclusive está aí, não sei se ainda está, mas entrou aí na live e foi uma satisfação enorme trabalhar em parceria e fazer essas contribuições, mas é para ela que deve ser dirigido todo o mérito. E aí eu pedi a ela que a gente pudesse disponibilizar isso. Falei também com o nosso presidente da Comissão de Cannabis Medicinal e, enfim, está disponível. A gente quer levar informação ao maior número de pessoas e é muito feliz, é com muita felicidade que eu posso dizer que eu participo de um coletivo onde a gente está preocupado com o acesso e facilitação da medicação. O acesso da informação e a facilitação dessa medicação ao maior número de pessoas possíveis. Perfeito. E a pessoa baixando a cartilha lá, é só clicar, baixar lá, não tem nada, né? Assim, tranquilo. E o que ela vai ter ali na cartilha de informação, Robson? A cartilha ela vai falar sobre as 4 formas de acesso à medicação. Na verdade, a forma de abordagem da cartilha, por se tratar de uma comissão de OAB, foi voltada para advogados. Só que a linguagem que foi usada e a questão da figuração, ela é muito didática. Então, acho que ela serve para qualquer pessoa. Como ela foi criada para advogados, a gente, naquele momento, quis mostrar as 4 formas em que o advogado pode assessorar aquele paciente, né?
que, de certa forma, são as 4 formas que o paciente pode acessar a medicação através do apoio jurídico. Uma, e a principal, é das associações que vem aí nadando contra a maré há tantos anos e sendo bombardeado enfim, interpretações e posicionamentos que só querem causar dano à sociedade e se promover, né? Porque na minha cabeça o inimigo ponto 1 das associações e de pessoas que estão na luta como a gente é a bancada evangélica e o PCC. Porque quem menos quer que o paciente tenha flor dentro de casa é o PCC, é o tráfico. Então, assim, levanto a bandeira também, trabalho em uma associação, trabalho em algumas associações, na verdade, como você sabe, dando consultoria, mas em especial sou presidente de uma, Medical Agreste, que eu tenho muito orgulho de pertencer à equipe. A outra forma, que aí já é um paciente que tem um patamar financeiro um pouco maior, é demandar o plano de saúde para que o plano de saúde forneça aquela medicação que o médico prescreveu. A outra forma é demandar o SUS para que o SUS forneça aquela medicação que o médico prescreveu. E a quarta e última forma é através do autocultivo, para que o paciente mesmo produza o seu óleo, né? Ele vai cultivar a cannabis, ele vai extrair a cannabis e ele vai fazer o seu próprio óleo medicinal. Essas são as 4 formas que a gente trata na cartilha. Então, acho que é bem importante, quem tiver interesse, dar uma lida na cartilha, ela é muito explicativa. Apesar dela ter sido feita para advogado, ela consegue ser lida por qualquer pessoa. E é isso. Muito bom. Gostaria de agradecer aí, ó, acrescentar aqui que a Renata, né, ela deixou um comentário bem legal aqui. Ela disse que ela é paciente há 7 anos e futuramente vai querer o seu HC. Ela tem dor neuropática e a cannabis foi o melhor remédio. Conseguiu fazer o desmame. Olha que legal, né? Essa parte de desmame, cara. Isso aqui é muito mágico. Ela conseguiu fazer desmame de 7 medicamentos: Rivotril, Tramal, Trilipital, morfina e gabapentina. Então, assim, o cannabis ali é realmente um divisor de águas, né? Não na sua vida dela, mas de várias pessoas por aí, né? Que fizeram. Rapaz, Renata e é uma amiga que, enfim, trabalha no projeto da Gota Vida lá do Carlos. Eu tenho um carinho enorme. Um beijão, Renata. Eu sei da melhora que trouxe para sua vida. E, assim, a sua história, ela é... Tanto ela é tão notória que ela conseguiu um espaço quanto paciente de vir trazendo essa discussão na cidade dela. E Renata é uma figura que faz várias lives. Renata é uma figura pública, pô. Renata, como a gente diz aqui no Nordeste, gera na alta. Que massa, que massa. Bom, é isso, doutor. Acho que deu para tirar a dúvida do pessoal aqui. Não tem mais nenhuma dúvida aqui a ser respondida. Teve uma pessoa que perguntou, abri caixa de pergunta, né? Ela perguntou em relação a... Aqui, ó. Suspeita, que não é uma questão mais para o médico, né? Mas assim, suspeita de TDAH, pode fazer o uso do THC, essa questão do cultivo e tal, ela vai daí poder, assim, ter a planta com THC também? Veja só, quem vai dizer qual a planta, qual a posologia, qual a genética que vai ser aplicada não sou eu, certo? É indiscutível que o primeiro passo é o médico. O médico tem que saber sobre a vida do paciente, né? E eu sugiro que, assim, como eu sempre indico o Dr. Neilton e outros parceiros, que trabalhe com um profissional sério, tá? Trabalhe com um profissional sério, seja acompanhado por esse profissional sério durante muito tempo. Porque aquele médico que cuidou de você, ele sabe exatamente qual é o seu problema. Assim como eu sei exatamente qual e cada demanda que chega no meu escritório, pelo nome e pela família. Então, assim, esse atendimento humanizado, esse atendimento próximo é muito importante. Perfeito. É isso, pessoal. Vamos encerrando aqui então, Robson. E aí a gente pode estar vendo aí, de repente, para a próxima semana, a gente marcar uma outra live aí, pegar de repente o assunto. Eu vi que o pessoal perguntou no começo sobre SUS, né? Especificamente, aprofundar essa ideia, ou até sobre convênio também, né? Se é possível você conseguir a medicação toda custeada pelo seu convênio médico, né? Plano de saúde, ou pelo SUS também. E aí a gente pode de repente marcar uma outra conversa. Fechado? Fechado. Pano para manga demais. A gente tem que ser em outro momento. É muito assunto. Massa. Tá bom? Fechou?
Fechou. Ó, só para avisar, pessoal, essa live aqui ela vai ficar hospedada aqui no Instagram da Anamed por mais ou menos aí uns 3, 4 dias. E depois eu vou colocar ela no YouTube. Então, se você precisa seguir o advogado, o nosso Robson Freire aí, né? ADV Robson Freire, tá aqui. Para quem tá no Instagram, tá para seguir aí. Mas depois o pessoal que vai ver no YouTube, né? Vai querer vir aqui no Instagram para acompanhar. Daí é @ADV Robson Freire. Tá? Daí eu vou postar lá no YouTube. O canal dele no YouTube vai estar no link na descrição também. Para você estar acompanhando aí depois todas as lives que a gente fizer posteriormente. Fechado? Tá joia. Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí. Aquele abraço e fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.